Se desviaram comida das vítimas das cheias em Xai-Xai, quem garante que isso não esteja acontecendo em outros distritos neste exato momento? Porque o que foi descoberto não é apenas um caso policial. É um alerta. E hoje, nós vamos analisar o que realmente está em jogo, e porque isso pode afetar muito mais pessoas do que parece. Nos últimos dias, a administradora de Xai-Xai foi detida sob suspeita de envolvimento no desvio de donativos destinados às vítimas das cheias. Colchões, alimento, vestuário, itens que deveriam estar nas mãos de famílias que perderam tudo. Segundo as autoridades, parte desse material foi encontrada fora do circuito normal de distribuição. O caso está sob investigação. Mas aqui está o ponto central. Esse episódio levanta uma pergunta maior. Durante as cheias, milhares de famílias ficam dependentes exclusivamente de ajuda humanitária. Sem renda, sem alimentos armazenados, sem abrigo adequado. Quando um kit alimentar não chega, não é apenas um número. É uma família que pode passar fome. É uma criança que pode dormir no chão. É alguém que pode ficar exposto a doenças. Agora imagine o efeito em cadeia. 200 colchões foram desviados. Isso representa 200 famílias potencialmente sem suporte básico. E essa é a parte que ninguém está quantificando. A ajuda humanitária normalmente segue um percurso. Doadores seta apontando para a direita, armazém central seta apontando para a direita, autoridades locais seta apontando para a direita, centros de acomodação seta apontando para a direita, famílias. Em teoria, há registros, há listas, há controle. Mas na prática, onde estão os mecanismos públicos de transparência? Existe auditoria acessível à população? Os cidadãos conseguem verificar quem recebeu o quê? Ou tudo depende da boa fé de quem administra? Essa é a falha sistémica que precisa ser discutida. O caso foi descoberto. Mas por que foi descoberto? Denúncia interna. Inspeção surpresa. Erro logístico. Essa informação é crucial, porque se foi por acaso, isso significa que o sistema pode ter brechas. E se há brechas, elas não são exclusivas de um distrito. Aqui não se trata de acusar. Trata-se de entender o risco. Porque crises humanitárias criam ambientes vulneráveis. Volume grande de donativos. Pressa na distribuição. Pouca fiscalização externa. É o cenário perfeito para falhas. Quando um caso como esse surge, o impacto não é apenas jurídico. É psicológico. A população começa a perguntar: vale a pena doar? Será que a ajuda chega mesmo? Quem está controlando isso? E aqui existe um perigo maior. Se a confiança cai, as doações diminuem. E se as doações diminuem, quem sofre são as vítimas reais das cheias. Ou seja, um único caso pode gerar um efeito dominó social. Estamos em plena época de vulnerabilidade. Cheias geram água contaminada, risco de cólera, deslocamento de famílias. Se a ajuda falha, o impacto não é apenas alimentar. É sanitário. É estrutural. Porque quem perde abrigo adequado fica mais exposto a doenças. Quem não recebe alimentos suficientes fica mais vulnerável. Em situações como essa, cada item conta. A lei está sendo aplicada. As detenções mostram que há investigação. Mas a pergunta que permanece é simples: o sistema é robusto, ou dependente demais de pessoas individuais? Se o controle fosse totalmente eficiente, isso teria acontecido. E mais, quantos outros casos nunca chegaram ao conhecimento público? Este não é apenas um caso de Xai-Xai. É um alerta. Porque em momentos de crise, a ajuda não pode falhar. Agora eu quero saber: você confia no sistema de distribuição de ajuda nas cheias? Ou acha que precisa de mais transparência? Comente em alerta.